tarde a todos. Em nome do IEP Paraná, agradecemos a entrada de todos os interessados no assunto, né? Um assunto bastante polêmico e interessante, que é a parte realmente de retirada e colocação do ar, né? Em salas limpas, e em época de Covid, imaginamos que, sim, seria muito importante ter esse conhecimento adicional, tanto na Câmara de Mecânica, né? E Tecnologia Mecânica, como também na Câmara de Arquitetura, ambas as câmaras do IEP. Tá? Então, em nome do nosso presidente Horácio e nosso diretor técnico, o Ferruccio, damos boas-vindas a todos. O IEP está agora com o site novo, né? É só entrar iep.org.br, temos o site novo com toda a programação até o ano que vem, com todos os cursos em todas as câmaras técnicas, ao qual foram marcados com antecedência essas palestras. A finalidade é nós trazermos um assunto up-to-date. Amanhã, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, essa mesma palestra ela estará disponível dentro do nosso link no nosso canal YouTube, né? Então, IEP Paraná, é só digitar dentro do YouTube IEP Paraná, nós temos o canal lá dentro, e aí esse link vocês podem ver em qualquer momento necessário, né? Ou repassar esse link para outras pessoas. Juntamente com a nossa Câmara Técnica, vocês também podem entrar, tem o convite, né, para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube e também se inscrever no nosso canal, no nosso grupo de WhatsApp também, para poder estar participando e opinando com assuntos pertinentes à Câmara Técnica. Né? Ok? Então, agora passamos a palavra para o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, que é o Giancarlo Fedalto, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, bem como gostaríamos que todas as perguntas, na parte superior da tela de vocês, tem uma aba QIA, Question and Asks, ali faça a sua pergunta. Então, a palestra vai começar às 17, vai terminar às 18, e das 18 às 18h15, eu serei o moderador para as perguntas. Então, faça a sua pergunta na aba QIA, que eu vou ler o nome de vocês para o palestrante, e o palestrante vai estar respondendo cada uma dessas perguntas. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los nessa reunião, nesse talk. Nós temos hoje o engenheiro mecânico Jurandir Januário. Ele tem 21 anos de experiência na área comercial e parte de desenvolvimento e nacionalização de produtos. Eu espero que todos vocês aproveitem a experiência dele e, bem, eu vou deixar que o próprio Jurandir, digamos, fale da sua experiência em todos, digamos, esses 21 anos. Muito obrigado. Jurandir, sua palavra. Eu gostaria, antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer a oportunidade do IEP. Né? Houve uma aproximação através de um amigo meu, do contemporâneo, eu fiquei muito feliz aí com o convite. E espero que seja produtivo, né? Que seja um material que o pessoal faça bom uso. E, de antemão, a gente já se coloca à disposição para participar outras vezes e tirar dúvidas além aí dos 15 minutos finais da apresentação. Então, da nossa parte, da minha parte, vocês podem ter certeza que existe uma motivação muito grande para estar colaborando com o IEP. Certo? Vamos lá, então. Tudo ok com a tela? Conseguem ver? Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, tá. Bom, o assunto hoje nós vamos falar sobre salas limpas. Todo o empreendimento sala limpa, né? Não só a parte de tratamento de ar, então, todas as características que são envolvidas aí na construção de uma sala limpa, todos os cuidados, etc. E a gente resolveu acrescentar também, como um acordo aí com o Moura, uma parte de renovação de ar para processos industriais específicos, que, enfim, com
o advento do Covid, aí acabaram surgindo algumas necessidades pontuais para renovação de ar em alguns ambientes que, entre aspas, estavam sendo esquecidos aí, né? E eu acho que vale a pena, vai ser interessante passar isso para o pessoal também, essa mensagem, tá bom? Falar um pouco do meu currículo, da minha atuação. Então, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, sou da turma de 95, me formei em agosto de 99, me especializei em produção industrial pela Universidade Estadual de Londrina, e um pouco mais tarde eu fiz um MBA em gestão comercial. Enfim, ao longo da carreira a gente acabei saindo um pouco da área técnica, fui migrando para a área de vendas técnicas, né? E assumindo alguns cargos de gestão, etc. Então, foi um ponto assim de interseção na minha carreira no sentido de fazer uma MBA em gestão comercial. Então, desses 21 anos de formado, eu passei muito tempo dentro de multinacionais, sempre na área de HVAC, Heat Ventilation, Air Conditioning e Refrigeration, né? Então, todo esse espectro, essa parte termodinâmica que envolve ar-condicionado, climatização e refrigeração, ela faz parte aqui do nosso dia a dia e acabou sendo a veia por onde eu caminhei aí dentro da minha carreira, né? Em 2011, eu saí da multinacional e junto com um grande amigo, um irmão que eu tenho aí fora da família, a gente acabou fundando uma empresa e estamos juntos aí desde então e seguindo na mesma área, né? E, enfim, numa toada muito legal, muito boa. Então, de 2011 em diante, já se passam aí 8 anos, a gente está aí nessa nova fase de empreendedor e entre altos e baixos, graças a Deus, estamos mirando sempre para o alto e a coisa vem dando muito certo. A empresa em questão é a GTEC, né? Então, o nosso negócio é fornecer engenharia aplicada para essa área de tratamento de ar como um todo, focado inicialmente na parte de controle de umidade, rigoroso, né? Mas mais recentemente ampliando aí a atuação, fornecendo equipamentos e serviços para toda a área de tratamento de ar, não só pontualmente para desmutificação. Então, é um trabalho muito legal, muito prazeroso que a gente vem fazendo aí ao longo do tempo. Até, talvez eu queira um pouco o protocolo aqui, mas vou falar alguns segundos sobre a empresa, né? Então, a gente está localizado em Londrina, no Paraná, temos escritórios comerciais em Curitiba e São Paulo. Estamos aí completando 10 anos de atividade já como empresa e 8 anos como indústria, né? Hoje a gente tem um site de aproximadamente 1.000 metros quadrados e dentro do mercado nacional de unidades de tratamento de ar customizadas, ou seja, um segmento bem específico, bem especializado, disputando contra algumas multinacionais grandes, aí a gente consegue ocupar 30% do mercado. E o nosso foco de trabalho é muito direcionado na área de produção de alimentos, em toda a cadeia do frio. Então, desde a produção lá dentro do frigorífico até a distribuição no centro de distribuição. Esse é o nosso core business, né? E como trabalho adicional, ou seja, mercados agregados, onde a gente também está buscando uma participação, tem a parte da indústria farmacêutica, armazenagem de medicamentos e por aí vai. Fala um pouquinho da empresa, alguns dos nossos clientes. Então, estamos bem capilarizados, estamos dentro de grandes clientes aí, uma participação recorrente ao longo dos anos aí. Bom, falando sobre o conteúdo da apresentação propriamente dito, né? Então, já dei um briefing lá atrás, mas seguindo aqui o roteiro, a parte de salas limpas, então vamos falar da parte de conceitos, vamos passar por condicionamento de ar, toda a parte que abrange aí as atenções aí para prevenção de contaminação, os subsistemas e componentes desses equipamentos e serviços que compõem aí o tratamento de ar para salas limpas, né? Vamos então detalhar um pouquinho melhor o que tem embaixo de tudo isso. O ambiente de produção, ou seja,
quais cuidados que a gente tem que ter com relação à proteção do produto, proteção dos operadores, proteção do ambiente como um todo. Vai ter um exemplo ali de distribuição de equipamentos ao longo de uma planta, onde você tem tratamento de ar completo. E vamos falar muito da parte de filtragem. É um tópico pesado aí dentro da parte de salas limpas. E no final da apresentação, vamos dar um overview, porque é um assunto muito extenso, poderia ser até específico de uma segunda palestra, a parte de tratamento de ar em indústria de alimentos dentro da cadeia do frio. Ou seja, o que está acontecendo dentro da cadeia do frio hoje, o que está sendo aplicado, quais são os conceitos, quais são os cuidados, algumas coisas que devem ser seguidas e que estão sendo perseguidas hoje pelos nossos clientes, no que tange aí a renovação de ar e controle de contaminação em geral. Bom, normas aplicáveis. Temos várias normas aplicáveis aí para a parte de sala limpa e renovação de ar. Acho que não é o caso a gente ficar falando individualmente sobre elas, mas fica aqui para o registro, né? Então, dentro da ABNT, a gente tem talvez aí umas 10 normas aí que são correlatas aí ao assunto de sala limpa e tratamento de ar. E vai passando desde a parte de classificação, especificação de equipamentos, especificação de como deve ser o projeto, premissas, etc., como você deve operar, a parte de teste de validação de elementos de filtragem, cuidados com a instalação, ou seja, depois do projeto, como você deve fazer a execução, e por aí vai. São normas extensas, né? Para falar individualmente cada uma delas, aí a gente precisa de talvez um dia para falar de cada uma delas. São normas bem detalhadas e são, vamos dizer, a linha de ação que qualquer projetista, qualquer empresa que se preste a fazer esse serviço deve tentar seguir para que tenha um resultado positivo lá no final. Dando sequência aí, som. Desculpa aí, vamos lá. Só para diminuir o barulho lá da fábrica. Parte de qualidade do ar interior. Né? Deixa eu passar aqui para baixo. Então, a qualidade do ar interior, para qualquer tipo de sala ou de edifício, enfim, ela está diretamente ligada à contaminação que vem do ar exterior. Né? Diretamente ligada também à eficiência do sistema de HVAC, ou seja, como que eu estou fazendo esse tratamento de ar, no sentido de remover os contaminantes, ou seja, que tipo de filtro que eu estou usando, a quantidade de filtro que eu estou usando, qual que é a malha de filtragem, etc. E também das atividades realizadas internamente. Então, eu tenho um efeito externo, ou seja, uma vez que eu tenho que pegar um ar externo e jogar para dentro do ambiente, então eu tenho um efeito externo do que tem nesse ar que está vindo de fora. Tem um efeito interno, ou seja, quais são as sujidades ou os resíduos que estão sendo gerados internamente no ambiente. E no meio do caminho eu tenho o sistema propriamente dito de tratamento de ar. Ou seja, como que esse sistema atua entre o externo e o interno de forma a equilibrar e garantir que eu tenho uma qualidade de ar interior condizente com a aplicação. Aí a parte de condicionamento do ar. Condicionamento do ar é um termo bem amplo, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala de condicionamento do ar, a gente está falando de vários processos termodinâmicos e físicos que acontecem quando o ar passa através de um aparelho e quando é transportado de um ambiente para outro, vamos dizer assim, né? Então, entre esses processos, a gente cita a parte de aquecimento, a parte de resfriamento, a parte de umidificação, a parte de renovação, ou seja, a tomada do ar externo para ser inserido dentro do ambiente, a parte de filtragem, a parte de ventilação, ou seja, como que eu distribuo esse ar lá dentro,
como que eu movimento o ar dentro do ambiente, como que eu circulo, como que eu garanto que a distribuição está homogênea. A parte de desumidificação, que é um item muito importante, principalmente para processos produtivos muito íntimos aí das aplicações com salas limpas, né? E a pressurização do ar, que é um item crítico também, né? Ou seja, como que eu monto a cascata de pressão de forma que eu garanta a movimentação do ar ao longo dos ambientes de forma correta. Tá? Então, o condicionamento do ar é um tema bem amplo e envolve várias especialidades dentro da termodinâmica e da parte de filtragem também. Separando um pouco os assuntos, né? Ou seja, eu falo de condicionamento do ar, ok, mas eu posso falar de condicionamento do ar para conforto e para processo. Quando a gente fala para conforto, nós estamos falando de um condicionamento de ar para um ambiente de escritório, para um ambiente, um shopping, para um ambiente comercial, vamos dizer assim, né? E eu tenho determinados tipos de equipamentos que são usados para esse tipo de aplicação. Quando eu falo de processo, aí eu estou falando em garantir determinadas condições num processo produtivo para que eu possa efetivamente produzir o que eu preciso, seja ele um medicamento, seja ele um alimento, seja ele um componente elétrico, enfim. Né? Então, são outras tratativas, outras condições de controle. Né? Da parte do ambiente de produção, a gente divide em 3 segmentos, né? Então, imagine que eu tenho um ambiente de produção a ser controlado. Estou produzindo alguma coisa lá que precisa ter um controle no ambiente para que eu consiga fazer a operação. Então, a gente divide em 3 caixinhas, né? Ou seja, a proteção do produto, né, que está ligada à parte de tratamento de ar diretamente, ou seja, prevenção da contaminação, prevenção da contaminação cruzada, ou seja, levar o ar de uma área suja para uma área limpa, o controle efetivo das condições termodinâmicas, ou seja, quanto que eu tenho que ter de temperatura e umidade naquele ambiente, de forma que eu proteja o meu produto, no sentido de estar produzindo ele corretamente. A segunda caixinha é a proteção dos operadores, né? Ou seja, como que eu posso garantir que os operadores estão protegidos contra particulados nocivos ou contra fumaça? Como que eu posso garantir que as condições ambientais estão adequadas para os operadores, né? E a terceira caixinha é a proteção do ambiente por si só, né? Como que eu posso descartar resíduos, como que eu posso levar o ar de exaustão para fora com a filtragem correta para não ter contaminantes, como que eu posso tratar os efluentes. Então, são as 3 caixinhas que a gente considera aí como as matrizes aí para o quesito de ambiente de produção. Aí, voltando aí para a parte de conforto, apenas para exemplificar, a gente tem o carro-chefe de mercado, muito comum, muito conhecido de todos aí, que são os equipamentos split, né? Os splits comerciais, existem alguns splits industriais, mas, enfim, são equipamentos muito restritos quando você fala em uso para processo, uso dentro de indústria, enfim, né? Eles têm uma outra finalidade. E por que eles não servem para determinados processos? Então, tem do lado esquerdo da tela, aí vocês vão ver alguns itens elencados que apontam aí os motivos para que a gente não use equipamentos comerciais para processos industriais. Então, a parte de filtragem não é adequada, né? Então, você não tem ali o nível de filtragem adequado para um processo. Você tem muito acúmulo de micro-organismos no filtro. Não tem renovação de ar, ou seja, o processo de aplicação é basicamente recirculação. Então, isso é até uma, entre aspas, aí uma briga, uma discussão muito grande que existe ao longo dos anos, né? Ou seja, por que efetivamente não se fazem projetos
para conforto, onde existe uma renovação de ar efetiva. Né? Por que no nosso país a gente não segue as normas aí, técnicas de forma adequada, né? Enfim, mas isso é um outro capítulo, não vamos entrar nele agora, mas esses equipamentos eles não prevêem renovação de ar, só recirculação. Você não tem como controlar diferencial de pressão entre as áreas, uma vez que eu não tenho o controle do quanto que eu estou pegando de ar externo, quanto que eu estou recirculando, eu não consigo montar uma cascata de pressão no projeto. Então, é impossível eu controlar, eu falar quanto de ar que eu vou deslocar de uma sala para outra, né? Não existe isso. E apesar de reduzir a umidade do ar, naturalmente, porque existe um processo de resfriamento, para nós, principalmente aqui, o pessoal que está no meu mercado específico, que está acostumado com controle de umidade efetivo, controle de umidade rigoroso, né? Então, não tem como você ter controle de umidade efetivo com um aparelho que só resfria e ventila, né? Então, é muito complicado. Então, para usos comerciais, ok, com algumas restrições aí de renovação, mas para usos industriais e para processos, não está ok. Né? Então, entrando agora diretamente no conceito de sala limpa. Né? O que é uma sala limpa em termos conceituais? Basicamente, a gente está se referindo a ambientes controlados que servem para serem realizados testes ou fabricação de produtos, né? No qual a contaminação por partículas pode interferir no resultado final. Então, é até muito fácil de imaginar, né? Como que a gente vai produzir um medicamento ou como que a gente vai produzir determinado tipo de alimento se eu não tiver um controle rigoroso de particulados no ambiente onde ele está sendo produzido, né? Idem para a parte de teste, né? Determinados testes. Como que eu posso fazer determinado teste com algum tipo de produto se eu não tenho um controle efetivo com relação à contaminação, etc. Então, a sala limpa deve ser um ambiente que minimiza ao máximo a inserção e geração e retenção de partículas, né? Basicamente, esse é o conceito, o pilar conceitual de sala limpa. Aí, indo um pouquinho mais fundo aí na parte conceitual, é extremamente fundamental para as indústrias, né? Porque é um ambiente onde a gente tem um controle total ali dos parâmetros, ou seja, eu tenho como monitorar, tenho como medir, registrar e monitorar os parâmetros envolvidos ali no processo, normalmente temperatura, umidade, pressão e a quantidade de particulados em suspensão. E de acordo com essas métricas e com algumas regras, eu consigo elencar o que eu posso produzir, o que eu não posso produzir, ou o que eu tenho que adequar dentro desse ambiente, em termos de filtragem, em termos de controle de temperatura ou umidade, para que eu possa fabricar determinado produto, entregar um produto para o mercado que tenha qualidade e segurança para o consumidor, né? É muito comum em laboratórios, então 100% dos laboratórios vão ter ambientes controlados, vão ter salas limpas, 100% das indústrias farmacêuticas vão ter salas limpas. Acredito que 90% das indústrias de alimentos, seja para controle de qualidade, seja para produção, vão ter salas limpas, né? Idem para a indústria química, idem para a indústria de bebidas, cosméticos, eletrônicas, né? Centro de pesquisa, parte de hospitais, enfim. O leque é muito abrangente aí onde a gente encontra esse tipo de construção. Falando da parte de materiais aplicados na construção de salas limpas, também tem determinadas regras que devem ser seguidas, né? E existe uma tabela aí na tela, né? Vocês podem ver, do tipo de material que é indicado para uso construtivo e qual que seria a aplicação, a utilização desse material. Então, é muito comum a gente encontrar memoriais aí que exigem equipamentos, rede de distribuição de ar em aço inox, né? Aço galvanizado pintado com restrição, então ali está falando de revestimento de paredes, né? Então é uma aplicação com restrição e por aí vai, né? Alumínio, enfim, tem
tem determinadas características construtivas que a gente tem que respeitar e determinados materiais que devem ser respeitados. Não pode fugir disso, né? E o porquê, né? Porque tem a ver com a parte de limpeza da sala e a parte de resistência dos materiais. Então, tem que ser uma sala preparada e adequada para determinadas situações aí que não são comuns para outros tipos de sala. Agora, entrando aqui na parte de tratamento de ar para processo. Então, a gente falou um pouquinho de tratamento de ar para conforto, né? Equipamentos simples, equipamentos comerciais, equipamentos aí de fácil acesso do ponto de vista de aquisição, né? Estão disponíveis no varejo, etc. e tal. E agora a gente vai entrar na parte de tratamento de ar para processo mesmo. E vão haver diferenças, né? Vamos começar a falar delas agora. Então, que tipo de equipamento que a gente usa para processo? Tratamento de ar para processo industrial. São equipamentos que a gente chama comercialmente CTA ou UTA, Unidade de Tratamento de Ar. Basicamente é uma estrutura, uma caixa de ar com características construtivas específicas, onde dentro dela tem módulos e cada módulo tem uma função no processo de tratamento de ar. Então, ali a gente segue na sequência, né? Então, existe uma sequência de filtros. Normalmente, na entrada, eu tenho uma sequência com pré-filtros. Na saída da máquina, eu tenho uma sequência com pós-filtros ou os filtros finais. Possuem trocadores de calor, ou seja, eu tenho que ter módulos dentro da máquina onde eu faço processo de resfriamento, onde eu faço processo de aquecimento, onde eu faço processo de umidificação, onde eu faço processo de desumidificação, né? Promovem circulação e renovação de ar, ou seja, eu tenho módulos de ventilação e tem ventiladores específicos, características específicas para ventiladores também, diretamente ligadas ao tipo de aplicação que eu vou fazer. E aí também é uma parte legal que a gente pode fazer uma palestra só desse assunto, porque é muito extenso a parte de ventilação. Possuem sistemas de descarte do ar, incluindo a etapa de tratamento. Então, é comum a gente ter sistemas de exaustão, caixas de exaustão com filtros especiais para tratar esse descarte de ar de forma adequada antes dele ir para a atmosfera, para o ambiente. As unidades de tratamento de ar estão preparadas para trabalhar com cascata de pressão, ou seja, existem módulos nessa unidade onde eu posso fazer mistura de fluxos de ar, fluxo de ar de retorno, fluxo de ar de tomada de ar exterior, um terceiro fluxo de ar vindo de um outro retorno, de um outro ambiente, onde eu posso colocar tudo numa caixa de mistura, direcionar internamente o que vai acontecer, e com isso saber exatamente que tipo de cascata de pressão que eu posso montar a partir da saída do equipamento. E ali fala de novo ali a parte da desumidificação, umidificação, já falei. Então, do lado direito tem algumas fotos, né? Então, acho que tem uma canetinha aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Apontadora laser. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui é uma unidade de tratamento de ar. A gente consegue ver alguns módulos aqui, né? Então, aqui provavelmente é o retorno do ar. Deve ter uma caixa com filtros. Aqui deve ter um módulo de ventilação. Aqui deve ter um trocador de calor para resfriamento, aquecimento. Enfim, a rede de distribuição de ar aqui isolada. Aqui, novamente, né, sempre numa área técnica, construção bem, vamos dizer, bem criteriosa, né? Tem que ter muito cuidado. E aqui um esquemático de como que seria, né? Do lado direito, sala de produção. Do lado esquerdo, a unidade de tratamento de ar. Então, a unidade de tratamento de ar, vocês veem aqui, estou pegando o ar de retorno aqui da sala de produção, estou passando por um damper de controle de vazão, né? Aqui, na parte de cima, esse bloco é um esquemático de um equipamento para tomada de ar externo. Esse equipamento não necessariamente é desmembrado da unidade principal, né? Ele pode ser agregado junto com a unidade principal, mas também pode ser separado, enfim.
Nesse caso aqui eu estou pegando, estou filtrando o ar, tem um damper para controle de vazão. Aqui eu estou misturando o ar que eu estou tomando de fora com o ar que está retornando da sala. E a partir daqui eu estou passando nos módulos internos da unidade de tratamento de ar. 2 baterias de filtro, aqui um módulo de ventilação, um módulo de resfriamento, devolvo o ar para a sala. Como eu estou pegando um ar externo, no balanço de pressão, esse ar externo ele tem que sair por algum lugar. Então, ele pode sair por frestas, dependendo do projeto, e nesse caso específico, ele está saindo por... Está sendo usado um equipamento específico aqui para exaustão, né? Para fazer esse descarte do ar, de modo que fique a sala de produção fique ou em equilíbrio de pressão, ou com pressão positiva, ou com pressão negativa, dependendo do projeto, da cascata de pressão para o processo em específico. Tá? Então, o módulo de descarte do ar aqui também, ventilador, um damper com regulagem, e aqui é um filtro, né? Enfim, esquemático bem legalzinho, aí dá para entender bem certinho. Aqui aparece uma alimentação de utilidades para o trocador de calor, né? Então, o trocador de calor ele pode ser alimentado por água gelada, no caso de resfriamento, por água quente ou por vapor saturado, no caso de aquecimento, ou até mesmo por sistemas de expansão direta, né? Sistema de refrigeração com expansão direta e sistemas de aquecimento por resistências elétricas, né? Então, existem várias possibilidades aí. Cada projeto pede tem um apelo e tudo isso deve ser analisado. Requerimentos para o produto. Então, para a gente decidir qual o sistema de tratamento de ar é mais adequado para determinado produto, para determinado processo, também existe um critério, né? Então, dependendo do tipo de produto, esse critério é mais rigoroso ou menos rigoroso. Então, a gente tem um gráfico aqui do lado direito, né? A gente parte de equipamento ditos como não estéreis e vai até processos assépticos. Então, conforme eu vou passando aqui da esquerda para a direita, né? Eu passo aqui por potencialmente tóxicos, estéreis, chegando a um asséptico. Cada vez que eu pulo para a direita, eu aumento o meu requerimento de proteção ao produto, o que influi diretamente no tipo de equipamento, tipo de filtro, tipo de tudo que eu vou escolher na minha unidade de tratamento de ar. Tá? Então, é muito importante ter essa visibilidade. O que serve para produto não estéril, não serve para produto estéril nem asséptico, né? E vice-versa. Eu usar uma unidade de tratamento de ar classificada para produto asséptico, aplicar ela para um produto não estéril, eu estou matando uma formiga com um canhão, né? Então, o contrário também é verdadeiro. Contaminantes. Eu fiz um slide com bastante informação aqui, né? O que são os contaminantes, né? São produtos ou substâncias que não o produto propriamente dito que está sendo produzido, ou que faça parte do processo em específico, né? O que mais que é considerado como contaminante? Material particulado, material em suspensão. O que mais? Micro-organismos. E as endotoxinas, ou seja, degregados de micro-organismos e micro-organismos propriamente dito. Então, são os quatro itens aí que são as 4 divisões que são enquadrados os contaminantes. Tá? E existe uma contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada, que é considerado um caso particular e pontual de contaminação. Ou seja, o que eu estou trazendo, eventualmente, de uma área não classificada, de uma área que não é uma sala limpa, para dentro de uma sala limpa, né? Ou seja, está havendo uma contaminação cruzada, tem que ser avaliado isso também. Não é só o que está sendo gerado internamente dentro da sala. Do lado direito, tem uma tabelinha ali classificando os particulados em suspensão na atmosfera, os que são visíveis a olho nu e os que são invisíveis a olho nu. Na parte de baixo, tem aqui o tamanho da partícula, né?
que é nanômetro, também pequenininho aqui, mas enfim. Visível a olho nu, né? É fácil de imaginar, né? Então, a gente tem chuva, poeira de fundição, poeira de cimento, pólen. Aí, invisível, né? A gente já começa a entrar em particulados que são muito, muito pequenininhos. Tá? Muitas vezes a gente não vê, mas a gente acaba sentindo eles aí, né? E na tabela de baixo, também é uma tabela importante, né? O quanto de particulado que é gerado a partir das pessoas. Ou seja, uma pessoa sem movimentação, uma pessoa andando devagar, andando mais rápido, correndo devagar, o que ela gera de partículas que podem influenciar aí na parte de contaminação também. Então, é muito interessante ali. Quanto mais rápido você se movimenta, mais particulado você está gerando no ambiente que você está inserido. Então, vamos lá. Parâmetros que influenciam na proteção do produto contra a contaminação. Então, o slide é bem intuitivo, né? Do lado direito eu tenho o tratamento de ar, do lado esquerdo eu tenho o tratamento de ar, do lado direito eu tenho as medidas adicionais que não estão relacionadas ao tratamento de ar, mas juntamente com o tratamento de ar, elas se complementam de forma a definir um nível de limpeza parametrizado, né? Então, lado esquerdo, tratamento de ar. Quais os parâmetros que influenciam, né? Então, particulado em suspensão, micro-organismos, velocidade do ar, o padrão de fluxo, ou seja, se é laminar, se é turbulento, como que eu estou fazendo esse ar transitar pelo ambiente, o diferencial de pressão entre as áreas, né? De novo a cascata de pressão, anticâmaras, ou seja, se existe algum óculo, alguma sala, antessala, adjacente à sala limpa, que está servindo como um bloqueio para o ambiente, né? Filtros, um assunto extenso, né? Tipos de filtros e posição. A estanqueidade das salas e dos materiais de construção, ou seja, não adianta falar que vai fazer uma sala limpa de madeira que não vai dar certo, né? Tem que tomar cuidado com o tipo de material para garantir estanqueidade, garantir rigidez e ser compatível com o propósito, né? E a minimização de dispersão de pós, segregação e sistema fechado. O que é isso aqui? Velocidade do ar dentro do ambiente, né? De novo, a cascata de pressão, se eu tenho pressão positiva ou negativa, jogando particulados de uma área para outra, enfim. E as medidas adicionais que não estão relacionadas ao tratamento de ar, estão do lado direito do slide, sanitização e higiene, treinamento, sempre muito importante, né? Treinamento do pessoal que está trabalhando ou que está operando dentro dessa sala, instalações e equipamentos adequados em geral, de novo, né? Não dá para pôr um ar-condicionado split dentro de uma sala limpa. Os procedimentos, né? Treinamento está intimamente ligado com procedimento. Então, o que eu tenho de procedimento para movimentação de materiais, para entrada e saída de pessoal, né? E também procedimentos com relação à limpeza e sanitização. Existem procedimentos específicos para isso, dependendo do processo. Eles variam dependendo do processo, dependendo do produto. Entrando numa parte mais, um pouco mais técnica, né, classificação das áreas aí. Então, dentro das normas existentes, então a gente tem normas da OMS, normas da ABNT e normas da GMP. Então, para a mesma classificação, eles dão nomes diferentes, né? É muito comum a gente usar as normas ISO aqui no Brasil, por conta da ABNT, né? Mas, enfim, em repouso e em operação, né? Do grau A para o grau D, sendo que o grau A é o mais tranquilo, vamos dizer assim, e o grau D é o mais rigoroso
em termos de controle. Aqui na parte de baixo a gente tem uma amostragem aqui, que são quantidades de particulados ou de micro-organismos por metro cúbico. É um índice que eles usam aqui, né? Então, se eu tenho 200 aqui no grau D, é sinal que eu tenho que ter muito mais cuidado com filtragem, muito mais cuidado com renovação, do que quando eu comparo com o grau A, que, por exemplo, que é uma condição muito mais branda em termos de controle. A gente falou um pouquinho de fluxo de ar agora há pouco, né? Aqui tem um esquemático, o título do slide é padrões para o insuflamento, né? Ou seja, como que eu posso fazer um insuflamento de ar na sala controlada, no ambiente controlado, na sala limpa, né? 3 tipos, basicamente, né? 3 tipos, basicamente. 2 tipos, basicamente, né? Turbulento e laminar, ou unidirecional, sendo que o turbulento se divide em 2. Então, número 1 aqui você vê um fluxo turbulento, onde ele abre 2 pontas aqui, e no número 3, ele é um pouco, o vórtex dele é um pouco diferente, né? Ou seja, eu tenho as saídas de ar pela parte de cima, então eu faço com que o fluxo turbulento, que o ar transite de uma outra forma dentro do ambiente. E o fluxo laminar ou unidirecional são fluxos que são ajustados a partir de dispositivos como grelhas, etc., onde eu venho de um turbilhão e passo por um fluxo laminar, que é o mais usado, inclusive, né? Número 2 aqui. Do lado direito tem um esquemático para a cabine de controle, né? Eu achei legal colocar aqui também, porque ela vamos dizer, seria como se fosse uma sala limpa plug and play, né? Então, tem aqui um esquemático de como que entra o ar externo e como que ele sai de dentro da cabine. 100% de renovação. Diferencial de pressão. Então, aqui é um assunto, ao mesmo tempo que é atrativo, é um pouco complexo também, né? Mas é muito importante para os projetos como um todo, né? Então, assim, não vale, é impossível você ter um sistema adequado do ponto de vista de funcionamento apenas com um equipamento. Então, você tem que ter um projeto, você tem que ter um dimensionamento de dutos, você tem que ter a definição da cascata de pressão, como que você vai fazer isso em toda a sua implantação, né? Então, aqui a gente para de olhar uma sala limpa individualmente e começa a olhar uma planta de processo como um todo, onde eu tenho várias salas limpas, corredores, algumas áreas que tem que ter pressão negativa, algumas áreas sujas e por aí vai. Então, aí eu começo a ter que tratar a cascata de pressão de forma adequada para fazer com que o ar transite dentro dessas áreas de acordo com o propósito de aplicação, de acordo com o produto, de acordo com o processo que está sendo colocado em questão. Então, tem alguns dados técnicos ali, né? Então, o diferencial de pressão deve ser de magnitude suficiente para garantir a contenção e prevenção de inversão de fluxo. Isso é um conceito central aí da parte diferencial de pressão, né? Ou seja, eu tenho que ter o fluxo de ar indo de um lado para o outro, seja positivo ou seja negativo, mas eu não posso ter inversão. E também não posso criar um diferencial tão grande ao ponto dessa cascata entre salas acabar virando um fluxo turbulento e eu não conseguir fazer essa cascata de forma adequada. Normalmente, o número mágico assim, para diferencial de pressão é 15 pascais e um range aceitável é de 5 a 20 pascais. Esse é o pilar mestre aí de seleção para quem está fazendo um projeto de cascata de pressão. E tem uma nota aqui, que seria o caso onde a gente está usando um anticâmaras, né? Ou seja,
Anticâmara eu falei um pouquinho antes para vocês. Anticâmara nada mais é do que uma antessala adjacente, onde você faz uma parte do bloqueio termodinâmico, bloqueio do fluxo de ar para a sala principal. Então, em locais onde eu tenho essa anticâmara, como ela serve já como um parapeito, vamos dizer assim, termodinâmico e de fluxo de ar, eu posso trabalhar com diferenciais de pressão menores, porque eu já estou cuidando um pouco disso pelo fato de eu ter a anticâmara. Tá? Do lado direito aqui, está bem pequenininho, mas é uma implantação de uma indústria, né, onde eu tenho várias salas limpas, e aqui tem uma legenda com cores, né? Cinza é pressão negativa, ou seja, o ar está entrando para dentro da sala. Branco é pressão neutra, ou seja, o ar está em equilíbrio, não está entrando nem está saindo. Verde é levemente pressurizado, para esse caso aqui eu tenho mais 12 pascais, então eu tenho algumas salas aqui que estão com pressão positiva e estão levando esse ar, estão movimentando esse ar de um lado para o outro. Em laranjado aqui, magenta, sei lá que cor é essa, enfim, uma sala um pouco mais pressurizada, azul claro um pouquinho mais pressurizada e roxo mais pressurizada ainda. Então, assim, sem entrar no detalhe do porquê, né, porque daí ficaria muito técnico, mas são salas classificadas de formas distintas, com pressões definidas também de formas distintas, de forma que no contexto geral de aplicação eu tenha a cascata adequada para a planta como um todo. Beleza? E aqui tem um exemplo aqui. Tem um exemplo aqui do lado direito, né? E vamos falar um pouquinho do que é sistema de contenção e do que é sistema de proteção. Sistema de contenção, basicamente, eu tenho as salas uma pressão menor do que o do corredor. Então, o corredor que está adjacente aqui, eu tenho uma pressão positiva em relação às salas. Nesse cenário, eu tenho um sistema classificado como sistema de contenção. Quando eu tenho a área de produção com a pressão maior do que a pressão do corredor ou das áreas adjacentes, aí eu tenho um sistema que eu classifico como um sistema de proteção do produto. Ou seja, a sala onde eu tenho a produção do produto, ela está com pressão positiva, logo as áreas de corredor ou as áreas adjacentes não movimentam o ar para dentro dessa sala. O que acontece é justamente ao contrário. O ar ele sai de dentro da sala limpa, da sala controlada, da sala estéril, da sala asséptica, para as áreas adjacentes, seja corredor ou seja uma área anexa. Uma tabela muito conhecida, muito usada pelo pessoal que faz projeto aí nessa área. Então, que define aí a quantidade de trocas de ar que eu devo ter e de acordo com o grau de classificação da área em questão, né? Então, saindo aqui do grau D para o grau A, eu vou do número de trocas menor para um número de trocas maior. Tá? Valores de referência, né, vão variar de acordo com características físicas da sala, com o tipo de equipamento que eu estou selecionando, então é um conjunto de coisas, né? Tipo de filtro, enfim. Mas são valores de referência, são ranges abertos e dá para ter uma ideia aí do quão diferente é a quantidade de ar, dependendo da classificação da sala, né? Então, quanto mais classificada ela é, maior a quantidade de ar que eu tenho que movimentar. Aqui é a mesma planta que eu mostrei agora há pouco, só que a gente está distribuindo as AHUs. A HU é
é UTA, né? Só que a sigla em inglês é Air Handling Unit. E em português é Unidade de Tratamento de Ar. Então, eu tenho aqui, talvez ali umas 20 AHUs espalhadas ao longo dessa planta de processo. Então, cada cor ali define uma HU. E cada HU vai ter uma característica específica atrelada ao resultado final que eu quero para aquela área. Tá? Então, é só para dar uma ideia aqui do que pode ser feito, quantidade de equipamentos que são aplicados para uma planta aqui de médio e grande porte. Conceitos de distribuição de ar. Também muito relevante, muito interessante, né? Então, eu tenho duas situações, basicamente. Três situações, né? Três situações, mas a terceira ela não se aplica para salas controladas. A primeira situação é onde eu tenho 100% de ar externo. Ou seja, eu vou pegar todo o ar que vai para dentro do ambiente, eu estou pegando de fora. Estou pegando da atmosfera, eu estou pegando do ambiente externo. Então, a gente fala que tem 100% de renovação. Tá? Do lado esquerdo, a gente tem um esquemático, onde eu tenho uma unidade de tratamento de ar, eu estou pegando o ar externo, passando por todos os módulos de tratamento, estou jogando dentro da sala de produção controlada, e do outro lado eu tenho uma unidade de exaustão, onde eu estou tirando o ar que eu insuflei. Tá? 100% de ar externo. Existem casos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Sala de invase de produtos em pó, sala de manipulação de produtos em pó, manipulação de corantes ou compostos aromáticos, enfim. Me passa na cabeça aqui vários clientes, tenho certeza que o pessoal está assistindo aí que trabalha na área ou que trabalha aqui na empresa, também está pensando em vários clientes, é muito comum, né? Situações onde a gente não pode retornar o ar para a unidade de tratamento de ar, por motivos óbvios aí, né? Óbvios, até mesmo para a questão de preservação do próprio equipamento, né? Dependendo do tipo de produto que eu tenho na sala, se eu retornar ele para o equipamento, eu acabo tendo problema aí com componentes físicos, né? Trocador de calor, filtro, ventilador, etc. A segunda situação, do lado direito, é uma situação onde eu tenho parte do ar retornando da sala, a gente chama de recirculação, e parte do ar sendo tomado de fora. Então, até coloquei ali X e Y, né? Porque varia muito também de acordo com a aplicação. Por exemplo, eu posso ter 30% de ar externo, uma máquina de 10.000 metros cúbicos por hora, onde eu vou pegar 3.000 metros cúbicos por hora de ar externo, né? Vou retornar da sala 7.000 metros cúbicos por hora, vou juntar os dois fluxos, uma caixa de mistura, vou transportar a soma disso, que dá 10.000 metros cúbicos por hora, através da unidade de tratamento de ar, vou jogar isso dentro da área de produção, vou jogar os 10.000 dentro da área de produção. Como eu estou retornando 7, obviamente o saldo, os 3.000, eles vão ter que sair ou através de um sistema de exaustão dedicado, ou através das frestas. Ou seja, a gente pode controlar a cascata de pressão colocando uma unidade de exaustão, né? Com mais ou com menos vazão, para que eu fique com mais ou menos pressão positiva dentro da sala. Então, a gente combina um percentual de ar externo com um percentual de ar de recirculação. E o terceiro cenário, só para constar, porque não é o caso aqui de sala limpa, é um cenário onde eu tenho 100% de recirculação. Também é usado em alguns processos industriais, onde não é necessário renovação e nem cuidados com cascata de pressão. Tá? Mas, volto a dizer, não se aplica para salas limpas. Agora, um assunto aqui legal aqui, para quem gosta aí da parte de controle de temperatura e umidade, né? Unidade de tratamento de ar para processo industrial. Invariavelmente, você vai ter que controlar a temperatura e umidade. Vai ter que controlar a temperatura e umidade. Em diferentes níveis, de diferentes formas, mas vai ter que controlar. Então, falando especificamente de salas limpas, o que remete diretamente
a ambientes com controle um pouco mais rigoroso, mais específicos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com o controle da umidade. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou produzir um medicamento numa sala controlada, onde eu tenho que ter 20 graus e menos de 30% de umidade relativa? Como que eu faço isso, né? Eu não faço isso com um sistema de resfriamento e aquecimento puro e simples, muito menos com um ar-condicionado que eu compro online no Magazine Luiza, né? Não tem condição. Então, a gente passa a entrar numa seara de produtos muito específicos, muito especializados, que até a origem é o nosso core business principal, a origem da nossa empresa aqui, que são os desumidificadores que utilizam a tecnologia do rotor dessecante. Então, assim, 100% das indústrias farmacêuticas, produção de medicamentos sólidos, produção de efervescente, 100% unidade de tratamento de ar com rotor dessecante integrado. Ponto, né? Então, é uma matéria bem legal, uma matéria bem extensa também, né? Basicamente, a gente tem um trocador de calor que é chamado de rotor dessecante, comercialmente, tecnicamente também, né? Onde eu consigo índices de umidade muito baixos na saída do equipamento. Eu tenho uma altíssima capacidade de remoção de carga latente. Então, esse componente combinado com trocadores, modos de resfriamento, modos de filtragem, formam um conjunto, uma unidade de tratamento de ar bem complexa, bem engenheirada e que resolve processos aí muito interessantes e muito fascinantes. Né? Então, a gente tem casos aí de salas limpas para a produção de fibra ótica, por exemplo, onde você tem que ter menos de 2 gramas por quilograma de ar seco na saída do equipamento, né? Falando numa linguagem mais clara, aí, mais familiar, talvez, para todos, né? Falando em umidades relativas aí menores do que 1%. Então, ambientes onde eu não posso ter pessoas, né? Salas muitíssimo controladas, né? E existe aplicação, não são poucas, né? E então, assim, seja por uma ocasião extrema, situação extrema, que é essa que eu acabei de citar, seja por uma situação um pouquinho menos extrema, que é a produção do medicamento, seja por uma situação normal, vamos chamar assim, onde eu tenho que ter menos de 50% de umidade relativa, basicamente você vai cair na mão do rotor dessecante, né? Acima de 50%, aí você consegue trabalhar de outras formas, mas ainda assim tem que se avaliar a parte de eficiência energética do conjunto. Então, existem pontos a serem considerados que lá na conta de custo-benefício vão ser favoráveis ao uso do sistema com rotor dessecante, mesmo acima de 50%. Então, vale a pena explorar, tem que tomar cuidado com isso, né? Além do componente propriamente dito, né? Existe toda a parte de instrumentação, instrumentos de medição e registros que são feitos, acompanhamento, ou seja, o que eu tenho que controlar dentro dessa sala, né? Quais as variáveis que eu tenho que controlar e como que isso vai influenciar na operação do equipamento propriamente dito, né? Como que eu tenho que regular, quais são as estereses, quais são os set points que eu tenho que pôr, de forma que eu tenha um equilíbrio entre a operação do equipamento e as condições de controle que eu tenho que ter na sala. Então, é um conjunto de instrumentos aí que trabalham junto com o equipamento para fazer esse controle e monitoramento. Enfim, e por último ele fala aqui, último item, da parte de qualificação, né? Então, qualificação é muito normal o cliente fazer essa qualificação periódica, né? Ou seja, eu estou produzindo um produto específico para um cliente específico, vou pôr um produto no mercado que é extremamente, vamos dizer, frágil do ponto de vista de exposição, né? Então, eu tenho que, periodicamente, refazer a classificação, requalificar e deixar os registros em dia para que a sala limpa, a sala de processo, tenha continuidade na operação.
Filtro de ar. Filtro de ar, impossível você ter qualquer tipo de processo, seja ele menos rigoroso, médio rigoroso, ou muito rigoroso, pouco, médio ou muito rigoroso, não tem como trabalhar sem filtro. O que muda, na verdade, é o tipo de filtro que eu vou usar. E falando do tipo de filtro, dos tipos de filtro, né? A gente também do menos filtrante para o mais filtrante, né? Eles são classificados basicamente em três tipos, né? Que é o filtro grosso, filtro primário, o filtro fino, que é o filtro secundário, e o filtro final, ou terciário, que é o que a gente chama de EPA, ou filtro absoluto, né? Então, da esquerda para a direita, eu tenho graus de filtragem menos rigorosos para mais rigorosos. Então, a capacidade de filtrar particulados muito menores acontecem aqui da esquerda para a direita, né? Conforme eu vou da esquerda para a direita, eu consigo ir filtrando particulados cada vez menores. E como cada processo pede é classificado e é aceito com uma determinada quantidade de particulado, obviamente, cada processo vai exigir um tipo de filtro, né? Se é uma sala mais classificada, eu tenho que usar um filtro mais classificado também. Se é uma sala menos classificada, ou se é só para proteção do próprio equipamento, dos componentes da unidade de tratamento de ar, muitas vezes o filtro grosso já resolve, né? E dentro de cada um deles, né, existe também um desmembramento, né? Então, filtro grosso, eu vou lá de G0 até G4, filtro fino, eu vou de F5 até F9, e filtro EPA, eu vou do H11 até, se eu não me engano, o H15. Tá? Vamos lá. Tá aqui a tabelinha aqui um pouquinho mais detalhada aí, para quem se interessar, né? Então, de novo aqui, né, as três... Aqui, na verdade, nós estamos só com a ABNT, mas são as três versões, né, ou seja, as atualizações, né? A primeira lá de 1980, a segunda de 2008 e a terceira de 2012. Primeira coluna eu tenho a nomenclatura, né? G0 até o G3 aqui no caso. Vamos pegar a última aqui, que é a mais recente, né? Em 1980 ainda não tinha o G4. Hoje o que está valendo é a 1601 de 2012, né? Então o filtro grosso começa no G1, vai até o G4. Aí eu tenho o filtro fino, né? Que é dividido em médio em M e F, né? Então eu vou do M5 até o F9, de 1 em 1, M5, M6, F7, F8, F9. O pessoal da nossa engenharia que está assistindo a palestra vai achar familiar essa classificação, né? E essa tabela de baixo aqui já é específica para filtros, os terciários aqui, né? Os filtros absolutos. Então, onde eu vou aqui está da direita para a esquerda, então vamos na esquerda, que é mais recente, aqui é de 2009. Eu vou do E10 até o H14. Tá? Então, aqui você pegar a eficiência dele, né? O H14 aqui ele tem praticamente 100% de eficiência. 100% de eficiência. Então, é muito específico, né? É muito comum para sala limpa de farmacêutica, vai usar aqui o E12 ou o H13. O antigo H11 aqui, né? Eficiências acima de 95%. Isso é muito comum. Para a entrada do equipamento, é muito comum o G3 ou o G4. Para a entrada do equipamento, ou seja, eu estou filtrando o ar de retorno, o ar externo, ele vai passar pelos componentes da unidade de tratamento de ar, e depois que ele passou, antes de ir para a sala, aí eu vou colocar numa bateria de filtro fino, né? Normalmente um F7 ou um F9, e na sequência vou colocar um filtro absoluto. Aqui alguns termos mais populares, vamos dizer assim, né? Um exemplo de partícula, né? Então, o filtro G1, cabelo, né? Então, assim, é um filtro extremamente grosso. E aqui eu vou pólen, esporos, tal.
até que o H13 ele tem capacidade de filtrar fumaça de tabaco. Por aí vocês veem aí a capacidade de filtragem que ele tem. E algumas áreas, né, aplicação típica e o que é comum, vamos dizer assim, né? Aqui são áreas comerciais, né? Áreas classificadas tem que ter o H11 ou o H13 no final e ponto, né? Mas áreas comerciais, né? Para supermercado, escritório, biblioteca, hotel. Então, supermercado, alta taxa de renovação, filtro G4, uma maior densidade de pessoas, tem que ter um cuidado um pouquinho mais específico ali, a gente já coloca um filtro fino na saída e por aí vai. Residências não é comum, né, ter filtragem, então, enfim. Aqui falando um pouco de ambientes não estéreis, e logo em seguida nós vamos falar de ambientes estéreis, né? Os níveis, né? Os níveis de classificação com relação à filtragem, né? Então, eu tenho o nível 1, que é uma condição geral, ou seja, eu não tenho que me preocupar, entre aspas, muito com filtragem, né? Ele dá um exemplo aqui, almoxarifado. Eu tenho o nível 2, que são áreas protegidas, vamos dizer assim, onde eu tenho estoque de matéria-prima, eu tenho que ter algum cuidado com degradação ou um cuidado primário com relação à contaminação. Eu tenho o nível 3, que seriam as áreas controladas efetivamente, que daí eu tenho um controle definido, um controle normatizado, que eu não posso escapar. Então, o nível 3 é um nível rigoroso, e onde eu tenho que ter os níveis de filtragem definidos de forma bem atenta, né? Do lado direito, aqui ele já fala dos tipos de filtro. Então, nível 1, filtro G4. Nível 2, filtro G4 combinado com algum tipo de filtro fino, F7, F9. E nível 3, aí onde eu tenho filtro G4 na entrada, filtro grosso na entrada, filtro fino na saída. E na saída, na verdade, 2 níveis de filtragem, né? Sendo um fino e um grosso. E um absoluto, perdão. E agora falando de áreas estéreis, né? Que aqui vai aparecer o grau D. Então, assim, quanto mais aquele gráfico que eu mostrei lá atrás, né? Quanto mais classificado é o tipo de produto, então, quando eu vou do não estéreo para o estéreo, obviamente, as condições de controle de temperatura, umidade e filtragem ficam mais rigorosas. Então, aqui existem as recomendações mínimas para filtragem e a forma de operação de cada área, né? Então, grau D, 100% de ar de renovação. Eu citei agora há pouco salas de envases, salas de produção de produtos em pó, onde eu não posso ter recirculação. Então, filtragem recomendada, G4 e F8. Áreas operando a grau D, porém com mix de ar externo e ar de recirculação. Então, aqui eu tenho que ter já G4, F8 e H13 como filtro terminal, ou seja, o último filtro do equipamento antes de ir para a sala, H13. Grau C também nos dois no cenário de 100% de renovação ou com mix de renovação e recirculação. E grau AB também, né, enfim, mais rigoroso ainda, áreas operando com ar recirculado ou 100% renovado. Uma tabelinha bem simples, bem didática, bem clara, com relação ao aumento de necessidade de filtragem, conforme eu aumento a classificação da área. Posição de instalação dos filtros em relação ao equipamento e em relação à sala. A gente já falou, né, ao longo dos slides anteriores, mas aqui tem um esquemático. Lado esquerdo, a unidade de tratamento de ar contendo o filtro final, ou seja,
É um filtro terminal. Imediatamente antes de eu insuflar o ar na sala de produção, eu passo o ar por esse filtro terminal, um filtro EPA, um filtro absoluto, um filtro que eu garanto que eu vou ter acima de 95% de grau de filtragem, podendo chegar a 99,95%, dependendo do que tem na sala de produção. E um filtro final na posição terminal, ou seja, ele tem o filtro da máquina e ele ainda tem um filtro depois da rede de dutos que está transportando o ar lá na frente. Eu vou ter mais um filtro imediatamente antes de entrar na sala. Então, são configurações aqui de produto, infraestrutura de instalação e componentes de filtragem em relação à posição da máquina e à posição da sala de produção. O resultado basicamente é o mesmo, né? Eu vou ter um ar 100% ok do ponto de vista de filtragem para ser insuflado dentro da sala. Limpeza e manutenção. Obviamente, né, estamos falando de equipamento, estamos falando de instalação, então tem que ter periodicidade, tem que ter cuidado com a parte de manutenção. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem alguns itens, do lado direito a gente tem periodicidade. Eu não vou detalhar, até porque o tempo já está passando um pouquinho do previsto. Mas, enfim, está aqui, tá? Para consulta, basicamente, cuidado com manutenção é importante. Se não cuidar da manutenção, o equipamento vai trabalhar de forma inadequada, o filtro vai parar de filtrar e eu perco todo o sentido do projeto. Ou seja, eu deixo de ter uma sala limpa e passo a ter uma sala descontrolada do ponto de vista termodinâmico e de filtragem. Se eu não faço a manutenção, o resultado vai ser esse. Para finalizar, bem rapidamente, falando da parte de aplicações, agora um pouco fora de sala limpa e partindo aí para outros tipos de indústria, basicamente produção de alimentos dentro da cadeia do frio, então estamos falando de frigorífico, plantas de produção de alimentos, áreas de alimentos processados em geral, né? Então, a gente tem um sketch de implantação de uma área de produção de alimentos. Do lado direito aqui, a gente tem as áreas classificadas como suja. Então, eu vou aqui imagina que isso aqui é uma planta de abate de aves, né? Então, eu vou desde a parte do abate, passa pela escaldagem, misturação, uma área suja. E do lado esquerdo, eu tenho uma área limpa, ou seja, onde eu vou efetivamente produzir, embalar e armazenar os produtos antes de ir para a cadeia de distribuição. Então, qual que é o problema aqui? A gente tem que garantir, de alguma forma, o equilíbrio de pressão entre essas áreas. Ou seja, eu não posso levar ar da área suja para a área limpa, né? Eu tenho que garantir renovação de ar para os funcionários dentro das áreas de produção, ou seja, sala de cortes, etc. E eu tenho que garantir que eu não tenho formação de gelo e condensação nas áreas de estocagem e produção. Isso está diretamente relacionado à qualidade do trabalho, acidentes de trabalho e contaminação do produto. Então, é uma aplicação muito comum e vem sendo muito cobrada nos últimos anos, e agora, pelo advento do Covid, a coisa apertou mesmo. Então, pessoal que não tem renovação de ar em sala de corte, pessoal que não tem controle de condensação em sala de produção de alimentos, em câmaras de armazenamento, ou seja, o produto está in natura, antes de ser embalado, você está ali com condensação, caiu uma gota no produto, contaminação. Então, tanto os órgãos fiscalizadores quanto os próprios clientes finais dessas empresas que produzem os alimentos, eles colocam uma série de exigências que passam por projetos de tratamento de ar. Tá? Aqui um exemplo rápido de como que a gente aplica tratamento de ar numa área de estocagem de produtos congelados e numa anticâmara de expedição, ou seja, eu estoco aqui, trago para cá depois para transportar. O problema é a formação de gelo e formação de condensação, né? E a solução é a instalação de uma unidade de tratamento de ar para um rotor com a tecnologia do rotor dessecante, de forma que eu bloqueie a entrada de umidade para dentro dessas áreas e, por consequência, não tenha condensação nem formação de gelo dentro do ambiente.
Aqui estão os equipamentos, a tecnologia que a gente usa para isso, unidade de tratamento de ar por rotor dessecante, junto com uma rede de distribuição de ar projetada de forma adequada para tal fim. Algumas fotos do antes e depois, então aqui você vê gelo na entrada da estocagem, aqui você vê depois da aplicação do equipamento, condensação no teto, água no piso, contaminação para todo lado aqui, e aqui depois da colocação do equipamento. Então, muito legal, um assunto bem legal também, e uma aplicação que está numa crescente muito grande. A necessidade desse tipo de aplicação dentro da indústria de alimentos, ela vem crescendo assim exponencialmente. Área de escaldagem e depenagem, né? Então, aqui o problema já é outro, né? Ou seja, não tem que garantir que não forme condensação, que não forme gelo, até porque não é uma área com temperatura abaixo de 10 graus, né? Não é isso. Mas aqui eu tenho que garantir a renovação de ar de forma que eu consiga ter a taxa de renovação para o processo, nesse caso, escaldagem e depenagem, e, em paralelo, a gente tem um controle de temperatura efetivo para os funcionários, né? Então, aqui tem um exemplo, um projeto que foi feito, onde a gente mesclou unidades de insuflamento e exaustão com ventiladores axiais, ligadas com unidades de tratamento de ar em bypass para fazer o resfriamento. Dessa forma, a gente otimizou, ou seja, rebaixou um pouco a temperatura do ar que está sendo insuflado nessas áreas, melhorou a condição do ambiente para os trabalhadores e garantimos a quantidade de ar que eu estou insuflando e exaustando, ou seja, estou garantindo renovação e estou garantindo qualidade de temperatura para o pessoal que está trabalhando. Equipamentos que são usados, unidade de tratamento de ar com módulo de resfriamento para climatização, ventiladores centrífugos, insuflamento e exaustão, sistemas mais simples, com ventiladores axiais. Aqui eu estou encerrando, quero agradecer o César, nosso diretor de engenharia de aplicação, junto com o Alex, me subsidiou as informações aqui para que a gente montasse essa palestra, tá? E também agradecer aqui as referências que constam na apresentação do Nélio César Aquino, apresentação da Anvisa, muito legal, muito completa, né? Com várias informações. Então, tudo isso que foi apresentado aqui foi um final de um trabalho que foi feito por essas pessoas. E obrigado pela participação de vocês. Fica aí o contato, fica aqui telefone, e-mail, e novamente agradecer o IEP, o Moura, o Bruno, o pessoal que interagiu comigo aí nos bastidores para que a gente fizesse isso acontecer. Parabéns, Jurandir. Excelente apresentação, gostei bastante, tá? Agora, temos pouquíssimo tempo para as perguntas. Temos algumas perguntas. Viu, Moura? Desculpa, eu não controlei o tempo aqui, falei demais. Mas vamos lá. Não, ok. Assim a coisa funciona. O assunto é vasto, interessante, e você tentou, numa maneira condensada, passar os princípios que norteiam a tecnologia. O André pergunta aqui, Jurandir, nos casos onde tecnicamente os produtos não podem retornar para o equipamento, sistemas com renovação de ar, e também nos casos com mistura de ar, por que o retorno não vem após a unidade de exaustão? Não seria um ar mais limpo? É que assim, a unidade de exaustão, basicamente, ela serve para exaurir o ar, né? Então, acho que a pergunta do André é assim, vou pegar um ar filtrado pela unidade de exaustão e vou retornar para a CTA. É uma ideia válida, mas não é muito comum você ter esse tipo de configuração. Normalmente, você pega o retorno do ar direto da sala e você usa o próprio ventilador que está na unidade de tratamento de ar principal para fazer essa movimentação de ar, né? Ou seja, unidade de exaustão é unidade de exaustão e unidade de retorno continuaria sendo a unidade principal de tratamento de ar. Mas é pertinente a colocação do André, né? Se eu pegasse o ar na saída da exaustão, o ar filtrado, eu em tese, né, eu não precisaria
ter um filtro na entrada da minha máquina no retorno, né? Mas a configuração, fisicamente, às vezes é difícil de fazer isso. Mas, parabéns pela pergunta, é pertinente, sim. Outra pergunta, o Carlos Alberto pergunta aqui, Jurandir, boa tarde. Quais os equipamentos mais utilizados para monitoramento da pressurização das salas? E este monitoramento é realizado continuamente ou em períodos? Aí depende de cada projeto, né? Normalmente você coloca sensores de diferencial de pressão, que medem pressão de forma absoluta, né? Dentro e fora do ambiente, e você cria ciclos de registro. Então, seria um monitoramento contínuo, mas você pode definir o período de ciclo, né? Ou seja, a cada 1 hora eu vou tirar o registro do diferencial de pressão, ou a cada minuto eu vou tirar o registro de diferencial de pressão, né? Isso também acontece na máquina, né? Ou seja, existem dispositivos de controle de diferencial de pressão de filtro para a máquina, onde eu consigo monitorar e gerar alarmes que me indicam que o filtro está sujo, por exemplo, né? E também da mesma forma, né? Até mesmo do hardware que você tem disponível, a quantidade de registros que você pode fazer, ou se for físico, né? Um hardware, um HD físico, ou se for um monitoramento online, aí fica mais fácil, né? Porque você pode ter registros através de planilhas e tal continuamente. Mas não existe um padrão, não existe um padrão. Perguntar um número para mim, eu diria que um monitoramento de hora em hora estaria ok, para a parte de cascata de pressão. O Carlos Alberto continua a pergunta, qual marca, modelo e fabricantes mais utilizados, Jurandir? Olha, vamos falar assim, unidades de tratamento de ar por rotor dessecante. Basicamente, existem 2 empresas de primeira linha no Brasil. Uma delas é a nossa, né? A outra é a Munters. Existem outros players, mas enfim. E unidade de tratamento de ar sem rotor dessecante, eu coloco a nossa empresa como uma de primeira linha também. E você tem Trox, você tem a Systemair, você tem... Aí já numa interseção entre comercial e industrial, você tem a própria Berliner Luft, enfim. Mas eu não posso falar muito, porque ou eu falo muito do meu produto, ou eu falo muito do meu concorrente. Mas, a grosso modo, são sei lá, 5 players aí na parte de tratamento de ar em geral, para salas limpas, né? Você parte para a indústria em geral, ventilação e exaustão, aí você tem um universo enorme, né? Mas aí vai também do tipo de demanda, né? Tem demanda que é mais simples, tem demanda que é mais complexa. A nossa filosofia, a nossa empresa trabalha com produtos engenheirados e com produtos A e B. A gente não sai disso, enfim, até pela própria exigência dos nossos clientes. Então, basicamente isso. GTEC e Munters para rotor dessecante, GTEC, Systemair, Trox, Traidos está junto com a Systemair hoje, enfim, são os players aí que estão fortes no mercado e têm produtos de qualidade. Ok. Jurandir, a ABMEC, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica Regional Paraná, está perguntando a questão do rotor dessecante. É o mesmo sistema utilizado de moléculas CIVs, onde você está usando um vaso de moléculas CIVs e enquanto está regenerando o outro, tal como é feito na eliminação do condensado do ar comprimido ou não? É similar. É similar. Só que na verdade ele é um imagina que ele é uma roda, uma roda estruturada em forma de colmeia, você tem canais ali, e essa roda ela é impregnada com um componente dessecante. Basicamente, mais de 90% é silica gel e 10% são outros compostos, né? E essa roda ela fica dentro da unidade de tratamento de ar e ela gira durante a operação, né? E daí você tem 2 circuitos fisicamente separados dentro. Um você está desumidificando e no outro você está regenerando, em contrafluxo, geralmente em contrafluxo. E daí você tem um sistema um meio de aquecimento que vai servir para esse contrafluxo regenerar
continuamente essa roda. Então, quando ela gira, você está sempre tirando a umidade do ar do processo e regenerando na outra câmara de regeneração. Ela vai girando e continuamente ela vai ficando apta a reabsorver. Absorve de um lado, regenera do outro, continuamente, lentamente, né? A gente está falando aí de, sei lá, 10, 15 RPH, então é bem devagar, que é desgaste mecânico muito pequeno. E tem uma característica própria ali, construtiva, né? Que padrão já do produto, para não ficar também toda vez tendo que fazer uma engenharia em cima disso. Normalmente é 3/4 e 1/4. 3/4 para o ar desumidificado, 1/4 para o ar regenerado. Mas é a mesma metodologia com outra característica construtiva mecânica, vamos dizer assim, né? Para o ar comprimido. O ar comprimido tem que ser desse jeito, porque eu não tenho como passar um ar comprimido num rotor de sílica gel, porque ele não aguenta a pressão do ar comprimido, né? Então, ele é feito dessa forma aí que o pessoal da BMEC colocou. A BMEC está perguntando também o seguinte, viu, Honório? A BMEC está colocando também o seguinte, aqueles filtros da Munters, eles são considerados para aviários primários, secundários ou terciários? Então, esse aí é uma pena que o André não pode falar aí com a gente, mas esses, na verdade, não são filtros, né? Eles acabam fazendo a função de filtragem, mas eles são painéis com uma base de celulose, tratados e tal, onde eu faço... Eles são... O conceito deles, ele nasce para fazer o resfriamento evaporativo do ar. Então, é muito usado em aviário. Então, você coloca uma parede de painel de um lado do aviário e exaustores do outro lado. De forma que você cria uma pressão negativa aqui do exaustor e faça o ar de fora passar por essa parede onde estão os painéis, resfriar o ar e resfriar o ambiente e ser exaurido do outro lado. Eles filtram. Classificação de filtragem, eu acho que é abaixo de G1. É filtro bem grosso. E assim, trabalho de anos comercialmente bem feito aí da Munters. Eu sou ex-funcionário da Munters, tem algumas pessoas na palestra que também são, mas existem, é igual o Bombril, né? O pessoal chama de filtro Munters, mas não é filtro Munters, né? Tem outros fabricantes de primeira linha, Comfortcell, enfim, que são players aí que estão no mercado tão bons quanto. Tá. A BMEC pergunta, Jurandir, a Anvisa está exigindo nos processos produtivos a colocação de equipamentos bactericidas, fungicidas e viricidas, no sentido da Covid, principalmente, nesse conceito de sala limpa. Como é que está sendo feito isso hoje numa situação de pandemia? Não foi feita uma mudança de regra formal, né? Não existe uma normativa, uma exigência. O que existe é um movimento dos fabricantes no sentido de adicionar o componente germicida, lâmpada germicida, ou seja lá o que for, agregados nas unidades de tratamento de ar, de forma a garantir a eliminação do Covid. Mas existem algumas divergências com relação a isso, né? Por exemplo, eu vou jogar um ar esterilizado sem Covid para dentro do ambiente. Aí eu vou retornar uma parte desse ar. O ar passou pelo ambiente. Lá dentro tem alguém que está com Covid. O ar vai retornar com Covid para minha máquina. Então, eu teria que ter na entrada, na saída. Então, existem alguns conceitos de projeto que daí vai da cabeça de cada fabricante, né? E do convencimento do fabricante para o cliente final, que devem ser considerados. E não existe uma exigência, uma regra. Tem um movimento muito grande, mas o que eu percebo é assim, está sendo muito cobrado a renovação de ar. Ponto. Isso não existia antes. Não existia. Muito raro. Então, a norma de renovação, ela realmente está sendo fiscalizada e seguida de forma mais rigorosa agora por conta do Covid. Talvez vocês não se lembrem, mas teve a ocasião do ministro lá, não me lembro o nome agora. Sérgio Mota. Exatamente, do prédio doente e tal, que ele morreu lá e tal, por causa de falta de renovação.
Aconteceu, existe a regra, 90% dos casos não se aplica. Então, às vezes tem que vir uma pandemia assim, para o pessoal começar a prestar um pouco mais de atenção. Inclusive nos prédios do Senado, né? No Senado, na Câmara dos Deputados Federais e no STF, o PMOC da ABMEC de Brasília nos mandou, acho que ontem, antes de ontem, a documentação dizendo que todas as normas e as limpezas já foram executadas. Aí. Parabéns, né? Que bom. Tem que ser assim. Muito bom. Legal. Jurandir, ao avante da hora, nós queríamos ainda ficar mais 10, 15 minutos tirando uma série de dúvidas. Não existem mais perguntas, mas a ABMEC gostaria de perguntar um monte de outras perguntas, mas infelizmente não temos mais tempo, né? Porque agora a Valdirene tem que apressar, porque vai ter uma apresentação às 19 e nós vamos ter que realmente finalizar essa. Em nome do IEP, eu agradeço a excelente apresentação, né? E amanhã teremos um novo assunto com você também, né? Na parte de refrigeração, né? Centrais amanhã de vamos sair da água e vamos para o vinho amanhã. Com certeza. E amanhã, de repente, quem sabe a gente tira as dúvidas que ainda ficaram da apresentação de hoje. O Giancarlo quer fazer um comentário também. Pois não. Bom, Jurandir, parabéns. Olha, foi realmente uma aula de engenharia. Muitos parabéns mesmo, foi algo muito interessante. Eu fiquei muito admirado com o seu trabalho. Olha, parabéns mesmo. Obrigado, Giancarlo. Olha, eu fiquei empolgado com o que você apresentou, sabe? Realmente... É um assunto interessante para o momento, né? É um assunto muito interessante. Eu só transmiti o conteúdo, né? Um conteúdo que foi trabalhado aí com várias mãos aí e nós temos uma equipe muito boa por trás aí. E assim, talvez o meu mérito tenha sido transmitir de forma adequada, mas parabéns para as pessoas aqui que estão junto comigo aqui também. Mas parabéns, realmente foi um trabalho realmente empolgante. Eu achei sensacional. Sensacional. Obrigado, mesmo, bem atual. Isso aí é tecnologia, Independente da live aqui, os contatos estão compartilhados e a equipe toda, a empresa, nós estamos à disposição. Eu sou um entusiasta desse relacionamento com o Instituto de Engenharia do Paraná, sabe? Vocês podem contar com a gente aí, dentro e fora da live aí, para qualquer tipo de demanda, tá bom? Okay. Nós agradecemos. Okay. Muito obrigado, hein? Obrigado, Jurandir. Amanhã nos vemos no mesmo horário de hoje, tá bom? Tá bom. Obrigado, beleza. Um abraço, Giancarlo. Sucesso abraço a todos. Obrigado, participantes, por terem participado novamente no IEP Talk. Amanhã temos um outro assunto do IEP Talk na parte de criogenia e a parte de refrigerações com central de amônia. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Obrigado.